Deixando de lado então agora estes detalhes da linguagem e passando para outras funcionalidades mais de alto nível, digamos assim, vamos ver algumas dessas funcionalidades. E a primeira é enviar e-mail. É uma coisa muito frequente, temos que enviar um e-mail, por exemplo, em resposta a um registro. Alguém registra-se no site ou registra a newsletter e a primeira coisa que se faz é enviar um e-mail a dizer ok, registou-se este endereço de e-mail, registou-se na newsletter e em alguns casos dando a opção, não é, de remover essa subscrição, por exemplo, se não foi a própria pessoa, se foi alguém que registou em nome de outra pessoa, não é? Nós podemos dar a opção de remover esse registro, ou até noutros casos mais avançados, ser um e-mail de confirmação, em que para confirmar de facto o registro é preciso clicar num link, por exemplo. Nós não vamos ver esse tipo de coisas mais avançadas, mas o envio do e-mail, vamos ver como é que é feito, e é feito de forma extremamente simples em PHP. Estando ele configurado com esta possibilidade, basta usar a função mail, aqui com vários parâmetros que são os campos de e-mail. Portanto, o endereço de destino, o assunto, a mensagem e o remetente. E o exemplo 12 mostra precisamente isso. Há aqui um aspecto que é importante ter em mente, que é esta funcionalidade de mail não funciona aqui, pelo menos sem mais nenhuma configuração, não funciona localmente. Portanto, só é possível testar fazendo upload do script para o servidor do DAI. Isto porque localmente porque o envio do e-mail precisa de um outro tipo de servidor, que é um servidor de e-mail, de envio de e-mail, aquilo que se chama um servidor SMTP. E localmente não temos esse servidor configurado e portanto esta chamada falha. Vamos ver aqui o resultado. Portanto, há aqui esta mensagem de erro. Portanto, isto só funciona fazendo upload deste fecheiro da nossa página para um servidor que tenha o serviço de mail configurado. No DAI esse serviço está configurado, portanto podem testar lá. Portanto, podem fazer upload deste mail.php e depois chamar diretamente no browser o endereço deste fecheiro e o e-mail será enviado. Neste exemplo 12, o que é que temos aqui, na verdade? Portanto, temos este mail.php para testar diretamente o envio de um e-mail. Portanto, neste caso, o e-mail seria enviado para este endereço, com este subject, com este conteúdo, com esta mensagem, e seria enviado a partir deste endereço. Nós podemos fazer fazer este envio de e-mail em resposta a um envio de um formulário. Portanto, neste caso, novamente aquele formulário típico que temos vindo a usar, não é? Só com nome e e-mail. Nós podemos, no script PHP que processa o formulário, portanto este process form, podemos fazer exatamente isso. Podemos gravar os dados do formulário para um fecheiro, como já tínhamos feito anteriormente, e para além disso enviar um e-mail. Portanto, aqui na verdade, agora usando funções, o que é que eu estou a fazer neste exemplo? É colocar os campos do formulário em duas variáveis, name e email, a definir uma outra variável com o nome do fecheiro de texto que guarda aquele registro, e depois tenho vários outputs para estas duas variáveis. Portanto, um primeiro output é HTML, não é? Que é a página no fundo que o utilizador vê depois de submeter o formulário, vê logo aquilo no browser. Uma função que faz um file output form, que no fundo guarda neste fecheiro mais uma linha com estes valores, e uma outra função que envia um e-mail de confirmação. Então temos três outputs diferentes. E elas estão declaradas aqui a seguir. Portanto, o HTML output já vimos, não é? É só fazer echo do nome e do e-mail, portanto aqui sem grande formatação. O file output também já vimos, não é? Como fazer, é criar uma linha, concatenar com a vírgula ou outro caractere. Não é? A vírgula é um caractere usado frequentemente porque cria aquilo que chamam CSV,
separated value, que depois pode ser lido, um fecheiro pode ser lido diretamente no Excel e ele separa as vírgulas e coloca as coisas em colunas. E depois chamamos um file put contents para gravar aquela linha para fecheiro, portanto, no nosso fecheiro data.txt, com um file append para acrescentar linhas. E aqui o mail output form, e neste caso o que fazemos é criamos uma mensagem, aqui uma mensagem um bocadinho mais completa, não é? E reparem aqui nesta mensagem, a variável message está a usar aqui aspas duplas para podermos usar os nomes das variáveis aqui dentro e pedir ao PHP no fundo para expandir estas variáveis. Portanto, a string final será esta mensagem toda e depois aqui nestas linhas aparece name e o nome que vem do formulário, não é? Esta variável é substituída pelo seu conteúdo e o e-mail é a mesma coisa. E depois é só chamar a função mail com as várias variáveis. Portanto, aqui um exemplo um bocadinho mais completo que faz várias coisas com o resultado, com os dados daquele formulário. Novamente, para testarem este exemplo, tenho que fazer upload para o servidor do Day. Eu aqui não vou demonstrar porque não há muito em termos de output que se possa mostrar. Outra função, a outra funcionalidade mais alto nível, digamos assim, é a leitura de fecheiros CSV. Portanto, leitura e escrita, nós em termos de escrita já temos vindo a usar alguns exemplos que escrevem neste formato, portanto separam os campos com vírgulas, no fundo é só isso que temos que fazer. Mas aqui vamos ver umas funções mais alto nível para interpretarem esses fecheiros. Portanto, no fundo aquilo que podemos fazer é tentar interpretar, abrir um fecheiro que está escrito em CSV, portanto com os valores separados por vírgulas e campos diferentes ou registros diferentes em linhas diferentes, e depois em vez de termos que interpretar cada uma das linhas, pedir ao PHP para fazer isso por nós, para colocar cada campo de uma linha numa variável diferente. Portanto, em termos de passos, o que temos que fazer é abrir primeiro um fecheiro, e aqui abrimos com fopen. O fopen é uma função genérica que só abre o fecheiro para leitura. Depois vamos ler linha a linha com esta função fgetCSV. E é esta função que faz a interpretação do conteúdo do fecheiro e separa os campos através daquelas vírgulas que nós escrevemos. E depois chamamos o fclose. Aqui na verdade está um erro, é fclose para fechar o fecheiro. E neste exemplo 3 então o que temos é precisamente isso. Portanto aqui temos novamente o caso de uso é um formulário que o utilizador preenche, neste caso é um formulário com mais campos, portanto algo que fica registado numa base de dados, neste caso numa base de dados no nosso fecheiro de texto. E aqui ficam com estes campos todos, portanto eram o nome da pessoa, o endereço de e-mail e depois assuntos. Vamos imaginar que ele estava a registrar numa newsletter, mas que tinha vários assuntos e podia registar-se em alguns assuntos pré-definidos. E para além disso pode deixar uma mensagem. Portanto, todos esses campos são guardados num fecheiro de texto, separados com vírgulas, mas nós agora o que é que queremos fazer? Queremos listar para dar uma interface ao administrador. Aliás, eu vou mostrar aqui. Queremos dar uma interface um bocadinho melhor formatada do que aqueles exemplos que temos vindo até agora, que é listar todos os valores na página HTML. Portanto, aqui queremos ter uma forma um bocadinho mais visualmente melhor formatada. Aqui sem estilos nenhum CSS ainda aplicados. Mas como é que podemos fazer isso? Portanto, nós temos os dados no nosso fecheiro data.txt em CSV. Então o que é que temos que fazer? Abrir o fecheiro com o fopen, e aqui no fopen é preciso este segundo parâmetro R para dizer que queremos abrir o fecheiro para ler, R de read. E depois chamamos aqui funções para nos ajudar a fazer esta formatação. Portanto, uma função que eu dei o nome de HTML output start table, e só dei mesmo o início da tabela,
Portanto, tem aqui uns ecos para escreverem o elemento de abertura, a tag de abertura da tabela, portanto o table, e criarem o cabeçalho. Depois vamos percorrer com o ciclo while e usando a tal função fgetCSV, e o parâmetro que passamos é o fecheiro que foi aberto, não é o nome do fecheiro, mas é aquilo que em PHP se chama o handle. Portanto, no fundo é uma referência interna para aquele fecheiro que já foi aberto. E esta função fgetCSV o que vai fazer é ler uma linha, ler a linha seguinte desse fecheiro e colocar os resultados num array, a que eu aqui dei o nome de data. Portanto, fomos isto tudo dentro de um ciclo for. Vamos lendo linha a linha, enquanto este fgetCSV der um valor que é diferente de false. Quando ele der false, quer dizer que chegou ao fim do fecheiro. E em cada iteração, dentro deste array data, nós temos então aquela linha interpretada em campos. Portanto, e os campos são definidos pelas vírgulas. O que é que fazemos? Aqui temos só uma verificação rápida, que nós estamos à espera de ler em cada linha 4 campos. É o nome da pessoa, o e-mail, os assuntos em que está interessada e a mensagem. Portanto, fazemos esta verificação só para garantir que, sei lá, aquele fecheiro data poderia estar corrompido e não ter um registro completo. Então, nós saltamos este registro. Se o registro tiver 4 campos, então chamamos a função HTML output line e passamos os 4 valores. Reparem que isto é um array, portanto cada campo vai ficar numa posição do array. E aqui é um array simples, portanto nós indexamos com valores numéricos começando em 0. Passamos estes 4 valores para esta função que está declarada aqui em baixo. HTML output line recebe então aqueles 4 parâmetros naquela ordem, nome, e-mail, assuntos e mensagem. E, no fundo, o que ela faz é separar, primeiro, antes disso, cria uma linha da tabela e vai colocar em cada célula, depois dentro dessa linha, um dos campos. Coloca o nome, o e-mail, os vários assuntos e a mensagem. Nos assuntos nós fazemos aqui uma outra coisa, que é como os assuntos estão separados, se vemos aqui no nosso data.txt, os próprios assuntos estão separados com vírgula. E o que queremos no HTML é separá-los é que eles fiquem em linhas diferentes. Portanto, queremos no fundo substituir a vírgula por um BR. Portanto, o que fazemos aqui é isso. Usamos as funções explode e implode para transformar as vírgulas em elementos BR. Portanto, o explode o que vai fazer é separar aquela string pelas vírgulas e colocar cada parte num array. E o implode faz o contrário. Pega num array e concatena tudo numa string usando este primeiro argumento como separador. Portanto, no fundo, transformamos vírgulas em BRs. E escrevemos isso numa linha da tabela. Portanto, isto faz o output para o documento HTML depois enviado ao browser. E finalmente, quando o ciclo chega ao fim, fechamos o fecheiro com fclose e fazemos o output que fecha a tabela. Portanto, esta função é só mesmo chamar a tag de fecho do table. E o resultado é aquele que tínhamos visto aqui. Portanto, é uma tabela. Portanto, aquela informação do fecheiro está mais estruturada, não é? Porque temos aqui cada linha da tabela é um registro e para além disso os assuntos, como estão a ver, estão aqui separados em linhas diferentes. Então nós podemos pegar nesta tabela e com algum CSS formatá-la de forma visualmente mais fácil de ler, de maneira que um administrador pode aceder a esta página, seria uma página escondida, se calhar no site, ou acessível apenas com login, e pode ver imediatamente quais são as pessoas, os utilizadores registados e saber quem são os nomes, os e-mails, etc. Então, é uma forma um bocadinho mais estruturada, digamos assim, de apresentar aquela informação. Os outros ficheiros que estão aqui são ficheiros que nós já conhecemos, cuja lógica nós já conhecemos. Portanto, o HTML tem o formulário de registro e depois temos o process form que pega então nesses dados e segue a mesma lógica do exemplo anterior. Embora aqui não envio nenhum e-mail de confirmação. Portanto, faz um output para o HTML e guarda em fecheiro. Faz um file output form, chama a função file output form, faz exatamente a mesma coisa
que nós já tínhamos visto, não é? Concatenar os campos com vírgulas e escrever no fecheiro data.txt.